Os próximos anos serão decisivos e o desafio é árduo. Países afetados pela crise global tentam reequilibrar suas finanças sob pressão de países emergentes que avançam em direção às suas metas de crescimento. Mas como seguir sem reproduzir o modelo tradicional de desenvolvimento, que ameaça o meio ambiente e mantém na miséria os mais pobres entre os pobres? Durante a Rio+20, a ONU trouxe a ideia do investimento em tecnologias que garantam a ecoeficiência do crescimento, reduzam a emissão de carbono e economizem os recursos do planeta. A transição para a chamada economia verde foi apresentada como caminho para a redução da pobreza e das desigualdades. Mas o desfecho da conferência mostrou que a economia verde está longe de ser unanimidade. Um grupo de economistas insiste no argumento de que a ideia de desenvolvimento ancorado na relação entre consumo, produção e crescimento, do jeito que a conhecemos hoje, é falida e perpetua as desigualdades. E que é preciso considerar a possibilidade de desenvolvimento sem crescimento econômico, ou, como eles dizem, prosperidade sem crescimento. Um assunto bastante polêmico, que é tema de mais uma entrevista dessa série especial do Futura sobre pobreza e desigualdade. E eu converso com José Elida Veiga, professor dos programas de pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da USP e do Instituto de Pesquisas Ecológicas. Obrigada, professor, pela presença desde já. Tarefa inglória essa que é defender crescimento, quer dizer, desenvolvimento sem crescimento, ainda mais numa época de crise global, disputa de mercados, que o mantra é para conseguir crescimento é preciso investir em consumo, geração de empregos, crescimento. Que argumentos seriam necessários ou são utilizados para convencer que é preciso que se mude esse paradigma, que se passe para o paradigma da prosperidade sem crescimento? A melhor forma de introduzir essa questão, você tem toda a razão, ela é complexa e parece absurda às vezes, mas é o seguinte, nós temos três situações básicas no mundo hoje. Primeiro, nós temos um grupo de países pequeno, é um número pequeno, eu diria que não chega a uns 15 países em que as pessoas têm todas as suas necessidades satisfeitas, a população inteira. São países que não só não têm pobreza, como assim, eles começam a dizer que talvez pobre seja quem não tem a televisão colorida, ou... São esses os critérios de medição de pobreza. Então, o crescimento econômico, pelo crescimento econômico nesses países, funciona da seguinte forma. Como a única coisa que pode fazer uma economia dessas continuar crescendo é estimular o consumo, então você tem que estimular o consumo de uma forma de coisas que não são necessárias. Você tem que levar as pessoas a fazerem o seguinte, elas têm que se endividar para comprar coisas que elas não precisam e que talvez elas nem valorizem. Mas muitas vezes, então você induz a população a manter esse consumo, porque não há outra, nós não conhecemos, numa economia capitalista, nós não conhecemos outra fórmula macroeconômica que faça o crescimento, que não seja através do estímulo constante ao consumo. Nós temos que conseguir que o consumo aumente, senão a coisa não funciona. Então você é obrigado a fazer com que as pessoas que já têm todas, muito mais do que as suas necessidades, que elas troquem mais rápido tudo, do celular ao automóvel, assim por diante, ou comprem coisas, como eu disse, então a função principal passa a ser a de descobrir coisas que poderiam vir a ser objeto de consumo e que são absolutamente desnecessárias, assim por diante. Nenhuma dessas coisas é feita sem uso de recursos naturais. Então você começa a entrar numa situação em que hoje, cada vez mais, a ciência está mostrando que o tipo de economia que a gente vem desenvolvendo desde principalmente a Revolução Industrial tem causado problemas de excesso de emissões que causam mudanças climáticas, sobre as quais as consequências são com certeza negativas, embora ninguém possa prever exatamente quando essas coisas vão acontecer, etc. Biodiversidade, nós temos perdido uma biodiversidade que pode comprometer a prosperidade no futuro, seja ela do jeito que for. E tem uma terceira que se fala muito pouco ainda, mas que
é tão importante quanto essas outras duas, que é o ciclo do nitrogênio. Seria muito longo explicar o que está acontecendo com a questão do nitrogênio, mas é importante pelo menos lembrar isso. Bom, então o que acontece é o seguinte, é que nesses países que não tem mais pobreza a rigor, né, e que se quiserem continuar crescendo, quer dizer, se eles continuarem com esse objetivo máximo, que é crescimento do PIB, sem falar que o PIB é uma medida ruim também, mas vamos supor que seja o PIB. Se eles continuam com essa obsessão, eles estão fazendo uma coisa absolutamente paradoxal. São poucos os países que estão nessa situação. Depois você tem mais de 100 países no mundo que não conseguem sequer dar conta, por exemplo, de alimentar a sua população e assim por diante. São países muito pobres. Esses países, eles nem começaram a crescer, tá certo? É uma coisa completamente diferente. Não quer dizer que eles vão ter que crescer exatamente da mesma maneira que fizeram os outros, mas eles têm que crescer e muito. E no meio, tem países, entre os quais o Brasil está, que são países que não é uma coisa nem outra, e onde se coloca muito mais uma questão de qualidade do crescimento do que, não é uma discussão do momento no Brasil, colocar em causa a necessidade de crescer. Mas é sim possível, por exemplo, dizer assim, será que a gente não poderia estar crescendo, estimulando a solução do problema do saneamento ambiental? Ou saneamento básico, como se diz? Quer dizer, nós temos metade da população que não tem acesso a esgoto. Será que não deveria ser essa a linha de condução do crescimento? Em vez de ser, por exemplo, mais e mais consumo, ancorado no consumo. Sim, mas um consumo, inclusive, é o seguinte, quer dizer, o que nós estamos usando agora? Estimula a indústria automobilística, sem, inclusive, exigir dela mais rigor nos controles das emissões, na tecnologia. Como é que se comportam ou debatem os países dos BRICS, né, o Brasil também nesse debate? Porque a gente observa que o crescimento desses países, ele reproduz esse modelo que é o modelo tradicional de crescimento, né, o que vigorou durante o século XX. Como é que se acontece esse debate nos países dos BRICS? Eu acho que ele ocorre de maneira diferenciada, porque a situação dos BRICS não é comum. Quer dizer, China, Índia... É permitido aos BRICS crescer? É permitido aos BRICS crescer? Não, muito mais do que isso. Eu acho que os BRICS são os campeões do crescimento a partir de agora. Quer dizer, na medida em que, inclusive, a Europa está nessa dificuldade, o Japão há muito tempo já... Né? Há uma esperança, inclusive, que a economia mundial possa se reorganizar baseado no campeonato. Mas o que eu disse é o seguinte, que eram 3 tipos de países, e que no meio tinha um país em que o problema que se colocava era muito mais de qualidade, tipicamente a situação dos BRICS, certo? E na China as coisas estão acontecendo com uma rapidez muito grande e de uma forma contraditória. Mas os chineses, por exemplo, estão levando extremamente a sério a questão energética, que é uma das questões sérias, né, de transição para energias renováveis, com uma dificuldade muito grande. É que eles têm uma escala imensa, né, quer dizer, com aquela população e tal, e com uma estrutura, por exemplo, de fornecimento de energia elétrica que era baseada quase que exclusivamente em carvão, não é simples você fazer essa transição, mesmo eles tendo a situação que eles têm de... Muita coisa lá funciona com muita rapidez porque é na base da ordem, né? Não é um país democrático. A Índia está sendo extremamente resistente nessa questão energética, por exemplo, porque ela considera que é prioritário, num país que tem tanta pobreza, que o problema deles é fazer com que os pobres passem a ter acesso à energia elétrica. Então eles não querem saber como. Eles não querem saber... O governo indiano tem uma posição muito ruim nesse sentido. Eu não vou discutir se é por renovável ou não, que o meu problema é que é um pouco assim como a situação que o Brasil esteve não faz muito tempo. Brasil, né? Porque o Brasil, para pegar o exemplo específico da energia, né, se coloca de uma questão muito diferente. Primeiro, que praticamente toda a população já tem acesso à energia elétrica. Falta muito pouca gente e é na Amazônia, onde há uma dificuldade infraestrutural muito grande. Mas esse programa Luz para Todos cumpriu o papel de, quer dizer, com muito atraso, né, o Brasil, porque o problema do acesso à eletricidade é um problema do começo do século XX. Agora, aqui, nós vamos enfrentar problemas muito sérios mais para frente, nessa questão energética, porque nós tivemos muita sorte de poder usar a fonte hídrica, que dá a base, mas agora, como
enfim, no ano de 2012 ficou muito claro, quer dizer, em determinados momentos em que você tem que ligar as tais das termoelétricas que são altamente poluentes e em algumas com óleo e combustível, é péssimo, né? E então essa equação não está muito clara pelo seguinte, porque a solução de continuar pela hídrica seria artificializar todas as bacias amazônicas, que é uma coisa que está no plano. Não artificializar algumas bacias amazônicas teria como provavelmente alternativa algumas energia nuclear, que desde Fukushima é altamente discutível então, por conta do que aconteceu no Japão. Quando eu estou discutindo se nós vamos crescer de um jeito ou de outro, eu estou discutindo muito mais a qualidade do crescimento e não se o crescimento em si. Até porque a ajuda ao desenvolvimento, que oscilou muito, mas continua muito pequena, ela é maior nos países que, além de serem desenvolvidos, têm mais igualdade. Dizer, os países menos desiguais do norte são os que mais ajudam o crescimento nos países pobres. Na Rio+20, a questão das desigualdades, pelo menos, estava nos textos todos oficiais, né? Quer dizer, a Rio+20 fez uma defesa institucional da economia verde como um caminho para a redução, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades. Principalmente a erradicação da pobreza. Pode conferir. Pois é. Bom, mas a minha pergunta é o quanto que essa defesa da economia verde, que é super discutida, esse conceito da economia verde é super discutido, debatido, polêmico, embolou aí o meio de campo do entendimento e das discussões, de fato, em relação à redução das desigualdades. Então, vamos ver como isso aconteceu. Isso vai mostrar como que a questão da desigualdade é complexa no plano global. É que existe um bloco de países que se titula G77 e China, que na verdade são 130 e tantos países e de todos os países do mundo são 130 e tantos, em grande maioria muito pobres. Uma parte são esses BRICS, a própria China, etc., que são países que você não pode mais chamar de pobres, mas que são intermediários, e que desde a fundação do G77, que já faz muito tempo, na época eles eram 77, tiveram sempre como objetivo principal esse, que nas relações internacionais o principal é garantir espaço para o desenvolvimento dos países que não são... Eles preferem essa expressão em desenvolvimento, que eu acho errada, porque em desenvolvimento todos os países estão. Além do que não são duas categorias de desenvolvimento, são três. Mas o G77 não quer ouvir falar dessa história de que são três categorias. Eles querem dizer que existe um punhado de países já ricos, industrializados, etc., e os outros, e eles são os outros. Foi esse o principal embate na Rio+20, né? E a atitude do G77 foi de extrema desconfiança da expressão economia verde. Eles combateram, até onde eles puderam, a expressão economia verde como mais uma manobra do norte querendo impedir o desenvolvimento do sul, como se não interessasse ao norte que os países do sul saíssem do seu subdesenvolvimento, o que é um grande equívoco, a meu ver. Mas é assim que se coloca, e mesmo no discurso do G77, embora o que esteja na pauta deles fundamentalmente seja uma questão de desigualdade entre dois grupos de países, mesmo neles não é explícito um discurso a favor do combate às desigualdades em geral. Embora esteja sempre, obviamente, presente essa questão de que eles só existem porque existe uma desigualdade brutal. Mas mesmo no G77, a ênfase é sempre na questão da pobreza. Da pobreza. Professor, muitíssimo obrigada por essa conversa. Para você que acompanhou essa nossa conversa, obrigada pela companhia. Um abraço. Até a próxima.